aliás, pelo Facebook, pelo Instagram, e gravando o culto para poder colocar no YouTube. Abra sua Bíblia, querido, em Mateus capítulo 25, versículo 14 a 30. O tema da mensagem é Deus, o Pai que nos dá conforme podemos receber. Mateus 25, 14 a 30. Nós vamos ler, a princípio, apenas 2 versículos e depois vamos tratar sobre este assunto. Diz assim, Mateus 25, 14 a 30. Vamos ler apenas o 14 e 15 agora. Tá bom? Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chegou aos seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. E a cada um conforme a sua capacidade, então partiu. Esses dias lá em casa, a Sara, a gente pôde comprar para ela um pequeno skate, um skate não profissional, mas um pequeno skate de brinquedo. Ela tinha tido contato com isso na casa do meu irmão. E aí, um dia, a gente foi lá no shopping comprar o telefone da igreja. Na igreja agora tem um telefone. Amém. Da igreja, né? Pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus. Né? Isso é o seu dízimo, a sua oferta. A gente comprou à vista, né? Lá, a igreja pagou à vista o telefone, né? A igreja não deve nada sobre esse telefone. E para a gente poder fazer as transmissões, depois a gente vai passar o número, será o número de contato para com a igreja, né? Vou anotar ali para pegar o número direitinho. E aí a gente aproveitou e comprei um skate para a Sara, e a gente estava na casa dos meus pais, e ela brincando com o skate, eu brincando com ela ali, segurando a mão dela. E eu não sei por que surgiu o assunto de sonho. Ela falou assim, ai papai, eu realizei o meu sonho. O meu sonho era ter um skate. Né? E aí, né, a Sara, como não dá ponto sem nó, ela começou a enquadrar a família toda. Falei, mãe, qual é o teu sonho? Vovô, qual é o teu sonho? Papai, qual é o teu sonho? E cada um teve que dizer qual era o seu sonho. E é interessante isso, queridos, porque Jesus, muitas das vezes, quando ele vai fazer uma ação ou quando alguém se aproxima dele, ele pergunta isso, o que buscais? O que você quer? Qual é o seu objetivo? O que você está procurando? Jesus quer saber o que você quer. Porque Deus, ele promete suprir as nossas necessidades, mas ele quer ir muito além das nossas necessidades. Deus não quer apenas te dar o que é necessário, não é essa a vontade de Deus para a sua vida. E preparando essa mensagem, eu pude entender algumas coisas, né? Que a palavra, quando a gente prepara, ela primeiro mexe com a gente, para depois nós podermos transmiti-la. E aí eu fiquei pensando, faça uma reflexão agora. Se Jesus chegasse aqui para você e falasse, cara, eu quero te dar alguma coisa, o que você quer? Escolhe aí. Igual a Bia fez, né? É interessante que eu não sei o que vai ser dado na escola dominical, né? Essa aula, a Bia ela está preparando ela, né? Mas é muito dentro daquilo que é a palavra hoje. Qual é o seu desejo? O que você quer? Qual é a primeira coisa que sairia do seu coração? Não da sua boca, do seu coração, porque a boca só fala aquilo que o coração está cheio. Qual é a primeira coisa que sairia? Talvez uma casa, um carro, uma viagem, um passeio, né? Um bem? Ou sairia alguma coisa que não se pode tocar, né? Algo que é abstrato, algo que existe, que é necessário, como bem-estar, como saúde, como família, como a cura de alguém. O que você pediria a Jesus nesse momento? E essa experiência, essa semana com a Sara, eu pude entender como Deus age e como nós agimos. Quando eu tenho falado, né, a paternidade tem me ensinado a entender Deus agindo conosco. Que às vezes, né, muitas vezes, alguma ação que eu tomo, o Espírito Santo fala, é assim que Deus fez com você naquela situação. E isso vai está me ensinando muito, 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 muito. E aí, naquele momento, Deus falou comigo, preparando a mensagem, olha, Rafael,
Quando você é uma criança, você só enxerga coisas terrenas. Você só enxerga as coisas que são palpáveis. Você não enxerga o abstrato ainda de uma maneira. Então, os sonhos, eles ficam limitados às coisas materiais. Como a Sara disse, meu sonho era ter um skate. E aí o Espírito Santo falou comigo, quando você é uma criança diante de mim, os teus sonhos são sempre coisas passageiras. São sempre coisas que vão ficar aqui na terra. Mas quando você vai amadurecendo, quando você vai buscando a minha presença e vai entendendo o reino de Deus e o reino dos céus, os teus valores mudam. E as coisas passageiras vão deixando de ser primordiais. E você vai entendendo que as coisas eternas são mais importantes e mais necessárias do que as passageiras. Então é preciso a gente entender que estágio nós estamos. Porque Deus, Ele quer nos dar muito além do que precisamos. E esse texto bíblico, ele mostra isso de uma maneira bem interessante. Vamos ler de novo o texto? Fala assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chegou aos seus servos e entregou-lhes os seus bens. Era um costume da época que homens afortunados, né, não tinha internet na época, não tinha correio, né, nem correio, sistema de correio. Então, o que os homens que tinham muitas terras faziam? Eles passavam muito tempo viajando, visitando as suas terras para poder ver como estava a administração. Então, quando ele saía de uma terra para outra, ele deixava aquela terra, aquela propriedade, aquela plantação a cargo de alguém. E era comum deixar a cargo de homens livres, mas a maioria preferia deixar a cargo de seus servos. É interessante isso, porque quando a gente pega Jesus comparando um sistema de plantação, que era o sistema da época, e ele fala de paternidade, ele fala que os filhos trabalham de acordo com a supervisão e a presença do pai. Nós vamos ver isso em Lucas 15, de 11 a 32, na história do filho pródigo. O pai estava na fazenda, os filhos estavam na fazenda, um dos filhos pede a herança ao pai, o pai dá a parte da herança daquele filho, ele vai embora, o outro filho fica com o pai na fazenda, na plantação, fazendo todo o trabalho, o filho pródigo volta, o filho que está trabalhando continua no campo. Obrigado, Cris. Então, aí quando chega no campo, perguntar que festa é essa? Ó, o teu pai está dando um banquete para o filho que voltou. Reparem, é uma situação de fazenda, mas o pai está acompanhando o trabalho dos filhos. Num outro texto, Mateus 21, 28 e 25, fala de dois filhos que trabalhavam também numa fazenda, e o pai fala, meu filho, vamos à lavoura trabalhar comigo. E o filho fala, pai, hoje eu não vou não, porque eu não quero ir e dar uma resposta. E o pai vira para o outro filho, filho, vamos à lavoura trabalhar comigo. Ele fala, pai, pode deixar que eu vou. E no final das contas, o filho que disse que não ia, se arrependeu e foi. E o filho que disse que ia, não foi. De novo, uma situação de plantação e o pai presente, supervisionando e acompanhando o trabalho dos filhos. Mas com o servo era diferente. O homem, e aqui o texto diz isso, ele chamou seus servos e lhe entregou todos os seus bens.
A Bíblia não mostra em nenhum caso, pelo menos que eu lembre agora, de um pai entregando seus bens ao filho, a não ser que seja por herança. O pai morre e o filho herda. Mas em vida, tirando o filho pródigo que pegou parte da herança, mas entregando, administra os meus bens, nós não percebemos isso na paternidade, mas sim na servidão. E eu fiquei pensando nisso e eu pude entender, irmãos, uma coisa interessante, porque todos nós chegamos a Deus inicialmente como filhos. Jesus uma vez falou que aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Aquele que quiser ser o maior, sirva as mesmas, ou seja, sirva a todos. E aí Deus me deu uma escalinha, né, de graduação, podemos chamar assim. Todos nós começamos no reino de Deus como filhos de Deus. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E os filhos precisam de muita supervisão, é ou não é? Principalmente quando o relacionamento, quando está no começo. No começo não é só supervisão, é todo tipo de dependência, né? Você tem que interpretar o choro, né? As mães, elas são expert em interpretar choro. Chorou de um jeito é para comer, chorou de outro é para cólica, chorou do outro é dor de ouvido, né? As mães têm esse bebenês aí entranhado dentro. Com o tempo, a criança começa a tomar um pouco mais de dependência, começa a falar, e aí agora ela precisa de muita supervisão. Uma criança de 5, 6 anos ficou quietinha, você pode esperar que está fazendo besteira. É ou não é? Quando está fazendo barulho, você sabe que está tudo bem. Mas ficou quieta ali em casa assim. Sara ficou quieta. A birrafa, cadê a Sara? Não está aqui. Caçou, está fazendo besteira, não tem jeito. Ficou quieto no quarto, na cozinha, está em algum lugar, sem o seu olhar. Por quê? Porque o filho precisa de supervisão. Chegou na adolescência, celular está onde? Acompanha aquela coisa toda. Mesmo adulto, tem mães que não dormem antes que os filhos chegam, né? O filho já está maior de idade, já trabalha, mas mora em casa. Enquanto o filho chegar, às vezes a mãe não dorme. Os filhos precisam de muita supervisão. É o primeiro estágio do relacionamento com Deus, é ser filho. E Deus chama todos nós para sermos filhos. Mas o relacionamento com Deus não termina na paternidade, ele começa na paternidade. Se a gente pegar Jesus, nós vamos perceber que Deus nos chama de filhos quando recebemos a Cristo como Salvador. Jesus, ele então chama alguns que o recebem para serem seus discípulos. Eu posso dizer que seria o segundo estágio. Agora, além de filho, você vai ser um discípulo, você vai aprender com Jesus, você vai conviver com Jesus, você vai andar com Jesus, porque tem filhos que não andam com os pais, é ou não é? Tem filhos que têm vergonha do pai, continua sendo filho, mas não aprende com o pai, não puxa o pai, né? Até no começo faz, mas depois ele vai se distanciando. Hoje em dia, nós temos que perguntar, né? Mas você tem uma relação boa com o pai, com a mãe? E na maioria das vezes, às vezes acontece que não há essa relação, né? Há uma relação muito distante entre alguns pais e alguns filhos. Mas o discípulo é aquele que se coloca como um aluno. O discípulo é aquele que se coloca como aprendiz. Então, às vezes o discípulo está muito mais próximo do pai do que o filho. Então Jesus ele chamou alguns para ser seus discípulos. Depois de um certo relacionamento nesse discipulado, Jesus chama-os de amigos. Onde ele fala assim, olha, eu não vos chamo mais de servos, mas eu vos chamo de amigos. Porque o amigo sabe o que o outro vai fazer. Deus ele começa a te revelar a vontade dele. É aquela coisa do amigo de chegar, pô, cara, eu tô pensando em fazer tal coisa, o que você acha? De trocar uma ideia antes de começar algo novo. O amigo tem isso. Quem tem amigos, normalmente conta dos seus sonhos, das suas expectativas para o outro. E aí, Jesus depois chama alguns de apóstolos, aqueles que vão cumprir a vontade de Deus,
cumprir o chamado de Deus, vão trabalhar na obra, vão fazer a obra crescer. Mas não há nenhum texto que ensina que Jesus nos chama de servos. Aonde a gente vai ver essa expressão no Novo Testamento de uma maneira de para com Deus e para com Cristo? Através do apóstolo Paulo em suas cartas, quando ele escreve nos prefácios o seguinte: Paulo, servo do Senhor. A palavra servo ali quer dizer escravo. Entenda o que eu estou te falando. Jesus te chama para ser filho, Jesus te chama para ser discípulo, Jesus te chama para ser amigo, Jesus te dá um ministério apostolado para você pregar o evangelho. Mas ser servo é uma decisão pessoal de cada um. Porque Paulo, quando ele fala que ele é escravo de Cristo, ele não está dizendo que Cristo o chamou para ser seu escravo. Ele está se referindo ao escravo por vontade própria, citado no livro de Levítico. Como é que era? Havia uma lei em Israel que, se eu devesse, por exemplo, um bom dinheiro ao Alcenir, tô na dívida com o Alcenir, não consigo pagar, não tenho como pagar. O Alcenir fala: Rafael, você tem que me pagar. Não tem. Então, olha só, você vai trabalhar para mim. Faltam 4 anos para o ano sabático. O que você me deve custa 4 anos do seu trabalho. Eu vou te sustentar, vou sustentar a sua família, vou cuidar de você, mas você vai trabalhar para mim durante esses 4 anos. Você não vai ter salário. Você vai ter o básico, a necessidade. Eu vou te ajudar, mas aí você paga a tua dívida. Por quê? Porque no ano sabático ele tinha que me libertar. Aí eu falava: beleza, Alcinei, então eu vou trabalhar para você. Então, a partir de hoje, você paga meu aluguel, você faz as minhas compras, você vai cuidar tudo, você vai cuidar de mim, da minha família, e eu pago essa dívida com você com o meu trabalho. Beleza. No final de 4 anos, o Alcinei chegava: Rafael, tua dívida está quitada, você não é mais meu servo, eu vou parar de pagar o teu aluguel, vou parar de pagar a tua conta de luz, vou parar de pagar a tua internet, vou parar de fazer compra para você. Tá legal? Você tá livre, vai arrumar um emprego e tua dívida tá quitada. Aí eu falava: não quero isso não. Alcenir, de boa. Trabalhar para você e te servir tá melhor do que ficar sozinho. Que você tá cuidando melhor de mim do que eu cuido de mim mesmo. Olha que coisa. Aí eu falava assim: Alcenir, então vamos fazer o seguinte, deixa eu continuar sendo teu servo. Continua cuidando de mim. Continua sustentando a minha casa, continua, porque eu não sei cuidar de mim mesmo. Eu não consigo cuidar de mim mesmo. Quando você cuida de mim, não me falta nada. Mas quando eu cuido de mim, eu entro em dívida, eu fico devendo os outros, minha vida fica ruim. Então, como eu não sei cuidar de mim, cuida de você de mim, deixa eu virar teu servo. Aí eu falei: é isso mesmo que você quer, cara? É, então beleza. Vamos lá na porta da cidade. Aí eu ia na porta da cidade, furava a minha orelha como um símbolo. Igual gado, pastor. Tinha um símbolo, né? Tinha que marcar. Furava a orelha. E eu declarava que eu agora era escravo, servo do Alcenir, porque eu quero, porque o Alcenir cuida de mim, da minha família, melhor do que eu. Então, quando Paulo coloca Paulo, servo de Jesus, ele está dizendo isso. Olha, eu não sei cuidar de mim, então eu sou agora servo de Jesus, eu obedeço Jesus. E qual era a função do servo? Obedecer o seu Senhor, não importa o motivo, porque o servo não tem vontade, ele abre mão da sua vontade. Então aquela pessoa, ela abria mão do seu livre-arbítrio em favor do seu Senhor. Então Paulo está dizendo: olha, eu estou abrindo mão do meu livre-arbítrio, eu estou usando o meu livre-arbítrio para abrir mão dele, em função do que o meu servo, do que o meu Senhor pode dizer. Olha que coisa legal. E aí, esse servo agora era o servo fiel da casa. Era o servo, aquele servo que está com o Senhor não por uma dívida, mas por amor. E normalmente, esses bens eram deixados na mão desse servo. Tinha servos que eram
muito mais chegados aos seus senhores do que os próprios filhos. Entendeu? E aí, o que acontece? Esse senhor aqui deixa os seus bens na mão dos seus servos. Entenda. Filiação, começo do relacionamento. Só que além de filho, por decisão, você pode se colocar como servo. Preparando essa mensagem, eu falei, eu estou muito longe de ser servo de Deus. Eu olhei para mim e falei assim, eu reclamo com Deus, eu faço birra com Deus, eu quero dizer não para Deus. Deus me pede uma coisa, eu falo, Senhor, o que é isso? Eu reclamo, e olha, eu olhei para mim e falei assim, eu sou um bom filho, pirracento, reclamão, né? Deus manda fazer uma coisa, a gente quer fazer outra, fica emburrado, fica bicudo. Eu falei, Jesus, eu estou muito longe de ser teu servo, quero ser teu servo. Me ajuda a ser teu servo, me ajuda a me colocar, a te obedecer sem te questionar, a te obedecer e a entregar a minha confiança, a minha paz, o meu sustento totalmente a ti. Quando a gente faz isso, o retorno de Deus para nós, irmãos, é entregar os bens de Deus em nossas mãos e deixar aquilo plenamente aos nossos cuidados, porque agora nos tornamos as pessoas de confiança de Deus. Parou para pensar? Eu falei, meu Deus, que maravilha. Por isso aquele homem deixou os seus bens na mão dos seus servos. Entende agora essa palavra servo quando se lê na Bíblia? Como ela é profunda, como o negócio é muito mais do que a superfície que a gente imagina, essa coisa do escravo apenas. Porque é isso que a Bíblia tá falando. Então, o seu Senhor, o servo de Deus, está mais próximo de Deus do que o filho. Todo servo de Deus é filho de Deus. Mas nem todo filho de Deus é seu servo. Você é servo de Deus? Amém. Eu descobri que eu não sou. Vou tentar ser. Eu descobri que ainda falta bastante coisas. Que eu ainda questiono Deus. Eu ainda não obedeço a Deus de maneira plena, no sentido de ouvir e fazer sem me preocupar com as consequências. Às vezes Deus fala uma coisa e fala assim, Deus, isso aí... Senhor, a gente quer... A gente às vezes não fala isso, irmãos, com palavras, mas as nossas ações falam. A gente discorda de Deus quando discorda da Bíblia. A Bíblia é contra tal assunto ou manda fazer tal coisa e a gente deliberadamente diz que não vai fazer. A Bíblia manda perdoar, você diz que não vai perdoar. A Bíblia manda amar, você diz que não vai amar. A Bíblia manda dar o dízimo e você não dá o dízimo. A Bíblia manda ofertar e você não oferta. A Bíblia manda ser fiel ao Senhor e às vezes a gente não é fiel, a gente não tem comunhão com Deus, a gente não consegue ler a Bíblia, não consegue ter vida de oração. A Bíblia manda tratar, honrar o pai e a mãe, a gente não honra. E aí a gente pode começar a citar uma série de coisas aqui, mas eu sei que o Espírito Santo pode falar para você aonde você precisa melhorar para ser um servo de Deus. Preparando essa mensagem, Deus falou comigo, você precisa melhorar aqui, aqui e aqui para ser meu servo. Mas é uma decisão, entenda. Ser filho é um ato de Deus. Repita isso comigo. Ser filho é um ato de Deus, para conosco, pela sua graça. Ser servo é um ato nosso, para com Deus, pelo nosso amor. Será que nós somos capazes de amar tanto a Deus a ponto de nos colocarmos como seus servos? Quem não é servo vai para o céu? Vai. Jesus não chamou ninguém para ser servo. Jesus não impôs ninguém a ser servo. Mas você é servo se quiser. Aleluia. Você é servo quando você se coloca totalmente na dependência de Deus. Glória a Deus. Quando você fala, Deus, pode marcar a minha vida, porque agora eu sou teu. E eu vou te ouvir, eu vou te obedecer e vou crer que o Senhor vai me dar totalmente o sustento. Eu não vou mais ficar preocupado com as coisas, porque eu sei que o Senhor cuida de mim melhor do que eu cuido de mim mesmo.
E aí o que acontece? O servo tem esse prazer, então, de assumir as coisas do Pai, as coisas do Senhor. E Deus, querido, sempre nos dá algo valioso. Deus nunca nos dá algo que seja barato. Se a gente continuar lendo o texto, a gente vai ver o seguinte, versículo 16 diz assim, versículo 15, aliás. E deu a um 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. E a cada um conforme a sua capacidade, então partiu. Olha, toma aí, toma conta, e eu tô indo embora. Não vou ficar aqui te supervisionando, não vou ficar aqui te enchendo a paciência, não vou ficar aqui te orientando, porque eu confio em você. Faz o que você quiser com o meu dinheiro. E aí, irmão, só para você entender esses valores, um talento, de acordo com a região ali no Oriente, ali, poderia valer de 6 mil a 50 mil denários. Então, um talento vale de 6 mil a 50 mil denários. Um denário equivale a um dia de trabalho de um serviço de um trabalhador braçal. Se a gente converter isso para o real, hoje a média de uma diária de um profissional braçal, uma diarista, um pedreiro, uma pessoa que vai fazer um serviço braçal, é de em torno de 150, 180, 200 reais. Vamos colocar 150 reais. Então, um denário poderia custar, na menor cotação, 6 mil... Aliás, um talento poderia custar, na menor cotação, 6 mil denários. Crianças, o pastor está pregando. Eu vou dar por lá para vocês. O pastor está pregando. Silêncio. Crianças. Um denário poderia custar... Aliás, um talento poderia custar de 6 mil a 50 mil denários. Então, eu fiz uma conversão. Vamos colocar no primeiro na cota de 6 mil denários. Então, um talento custaria 6 mil vezes 150 reais, que dá 900 mil reais. 12 denários, 1 milhão e 600. 2 talentos. 5 talentos, 4,5 milhões. Então, o Senhor falou, olha, para você eu estou te dando aqui 900 mil, para você eu estou te dando 1 milhão e 800, para você eu estou te dando 4,5 milhões. Cuida aí do meu dinheiro que eu estou partindo, quando eu voltar a gente conversa. Se colocarmos na maior cotação, um talento, 7,5 milhões de reais. 2 talentos, 15 milhões. 5 talentos, 37,5 milhões de reais. É muito dinheiro, né? É um dinheiro inatingível para a maioria, para a grande maioria das pessoas, de todos nós. Isso demonstra, querido, que o que Deus nos dá é algo que não tem preço. Quando Deus confia em você, Ele te dá algo que seria inatingível por você. Não tem preço, não tem coisa que... Você jamais teria condições de ter aquilo. Entenda que o Senhor, Ele está dando aquilo na mão de um servo. E o servo era uma pessoa que não tinha condições de se sustentar. Ele não tinha condições de se manter. Então agora o Senhor está pegando parte da sua fortuna e está dando na mão de alguém que não tem condições de se manter. É isso que Deus faz conosco. Ele pega alguém que não tem condições de se manter, morto nos seus delitos e pecados, e pega parte da sua fortuna espiritual e coloca nas tuas mãos e fala, cuida para mim. Qual é o talento que Deus tem colocado nas tuas mãos? Qual é a coisa imensurável que Deus colocou para você cuidar? Sua família? Sua fé? Seu caráter? Sua comunhão com Ele? Sua salvação? Deus investiu o próprio Cristo na tua vida. Tem um hino, irmãos, que eu não gosto nem um pouco. Eu odeio esse hino, para dizer a verdade. Que fala assim, ó. Eu não sei o preço do seu... Eu não sei o preço. O único que fala que eu não sei o preço. Não é o que eu não posso pagar, não. É
É um hino que fala que eu não sei o preço da minha salvação. Eu falo, como eu não sei o preço? Eu sei o preço. O preço é de Cristo crucificado na cruz. É algo impagável, mas esse é o preço. Esse é o preço. Esse não diz que eu não sei, não, eu sei o preço. O preço para eu estar aqui pregando, o preço para você estar ouvindo, o preço para você ser salvo, é o preço do sacrifício de Cristo. Deus investiu algo, irmãos, que nós jamais conseguiremos pagar em nossas mãos. E colocou, meu filho, toma aí a sua família, tenha fé em mim, tenha caráter cristão, tenha comunhão comigo, tenha salvação. Como filhos, queremos aquilo que iria somente nos prejudicar. E por isso precisamos de supervisão. Por quê? Porque para tratar de coisas materiais, precisamos de supervisão, porque a gente não sabe lidar com isso. Porque fomos criados, irmãos, entenda o que eu estou te falar agora. Repita comigo, eu fui criado para não ter que me preocupar com sustento material. Deus criou o homem para viver no jardim, que tinha tudo, que foi plantado pelo próprio Deus. Por que o homem não sabe lidar com questões financeiras? Por que tem tanto custo? Por que Jesus falou tanto de dinheiro? Por que essas questões são tão complexas? Porque nós não fomos criados para isso. O sustento vem de Deus. Deus falou, Adão, fica aí, cuida da terra, multiplica, tá tudo aí, come à vontade. Se farte. Mas aí entrou o pecado. Quando entra o pecado traz consigo as questões que nós não estavam no projeto inicial de Deus, como a morte, como também essas preocupações. E aí nós perdemos o foco daquilo que é eterno para focarmos naquilo que é passageiro. Em vez do homem todo dia, na viração do dia, ter contato com Deus, agora o homem tinha que trabalhar e comer do suor do seu trabalho. Mas quando restauramos a nossa comunhão com Deus, quando restauramos a nossa vida com Deus, quando entendemos que precisamos ser servos de Deus, que não podemos tomar conta de nós mesmos, e nos colocamos totalmente nas mãos de Deus, na mão desse Pai amoroso que cuida de nós, o que é que Deus faz? Ele agora restaura a nossa vida ao seu projeto e coloca as suas fortunas eternas em nossas mãos para podermos cuidar dela. Eu vou parar por aqui e vou continuar essa mensagem depois. Mas eu quero que você pense comigo. Eu tenho um cuidado do que Deus colocou em minhas mãos. Eu tenho um cuidado. Como tem sido o meu cuidado com as fortunas de Deus nas minhas mãos? Como tem sido o meu cuidado? Porque Deus confiou em você e deu coisas que o dinheiro não pode comprar para você cuidar. E um dia, esse Senhor vai voltar e vai conversar contigo, perguntando, e aí, como é que foi? Cuidou das coisas que eu te dei? Você não tinha condições de ter isso, mas eu te dei para você administrar. Você está tomando conta direitinho? Vamos colocar de pé.